autor italiano Italo Calvino, as cidades, como sonhos, são construídas por desejos e medos, ainda que o fio condutor do seu discurso seja secreto, que essas regras sejam absurdas, as suas perspectivas enganosas e que todas as coisas escondam uma outra coisa. As cidades também acreditam ser obra da mente ou do acaso, mas nenhum nem o outro bastam para sustentar as suas muralhas. De uma cidade, não aproveitamos as suas 7 ou 77 maravilhas, mas a resposta que dá às nossas perguntas. Sobre algumas dessas perguntas, o Multiponto de hoje vai procurar refletir. Nosso programa foi produzido a partir da terceira edição do evento Cidades e Universidades, que aconteceu entre dias 11 e 13 de abril, aqui na URGS. O encontro foi promovido pela Rede de Cidades e Universidades do Mercosul. As principais discussões foram centradas em 6 eixos: desenvolvimento local, governo digital, inclusão social, desenvolvimento cultural, meio ambiente, gestão de risco e planejamento territorial. Começamos o programa debatendo cidades e urbanização. Porque se nós olharmos hoje para o mundo e para o desenvolvimento demográfico, sabemos que temos um mundo que se está a tornar cada vez mais urbano. As cidades são um espaço central para se pensar desenvolvimento sustentável. Agora, pensar desenvolvimento sustentável sem ter as universidades, sem ter a produção de conhecimento, sem ter a capacidade, a massa crítica, então é ir contra a maré. Juntar cidades e universidades é fundamental. Até porque as universidades estão essencialmente em espaços urbanos. Estão no mesmo espaço e vivem de alguma maneira no cotidiano, como cidadãos e como organizações, e portanto este encontro no final é mostrar que é possível, é partilhar boas práticas e de alguma maneira é criar uma visão comum e alguns instrumentos de trabalho que permitam que essa relação entre cidade e universidades seja realmente positiva. São fundamentais eventos como esses, que colocam juntos parceiros, pesquisadores, estudantes das diferentes universidades da nossa América Latina, que a gente tem uma história de separação. Apesar de estarmos geograficamente juntos, somos separados do ponto de vista das experiências compartilhadas. No Brasil, por ser um país colonizado como os demais países do continente latino-americano, nós olhamos mais para o que acontece em Paris, em Nova York, em Londres, do que o que acontece em Santiago do Chile, em Buenos Aires ou Assunção. Então eu acho que mudar uma rota de relações é muito importante para a gente começar a pensar mais generosamente a nossa própria história, o nosso próprio futuro. É uma enorme oportunidade para se discutir essa necessária ocupação e ressignificação do espaço público e essa necessária compreensão, né, da necessidade que existe da cidade levar em conta, né, acolher as necessidades da sua população no que tange ao próprio lazer, ao próprio acesso à cultura, pensar ela como uma cidade num território, num país, num continente. A maioria da população hoje já é urbana, mas no caso do Brasil nós temos 85% das pessoas que vivem nas cidades. Então, os desafios e as soluções passam pelas cidades. Então, envolver cidades, universidade e a sociedade, porque a universidade e as administrações locais são importantes, mas mais importante que essas duas juntas é o interesse da população. No entendido de que a universidad tiene como cometido principal desarrollar conocimiento, ¿sí? Estudiar los problemas de los ciudades, en este caso de las ciudades, y de alguna manera devolverle desde esa reflexión académica y científica elementos para que las ciudades puedan cumplir mejor con sus ciudadanos. En definitiva, es una forma de la universidad de contribuir con los ciudadanos y, en el caso de las universidades públicas, con los ciudadanos que las sostienen. Que nos preocupa, especialmente en el ámbito que estuvimos hoy reunidos y discutiendo, es cómo asegurar esos procesos de transferencia de conocimiento y de vinculación y generar espacios hasta de producción conjunta de conocimiento con los gobiernos locales y con la sociedad civil. Es por eso que estamos alentando procesos de vinculación tecnológica, no solo en materia de transferencia, sino de mandar de un lado a otro el saber, sino de producir conjunta, poner en debate, poner en discusión, perfeccionar. As cidades são espaços privilegiados para se desenvolver e testar modelos de desenvolvimento sustentável e de modelos de inclusão. A verdade é que também sabemos que é nas cidades que muitas das desigualdades acontecem
e que provoca violência e que provoca insatisfação. A questão de ter uma agenda de desenvolvimento que é efetivamente baseada em direitos, dá oportunidades às cidades, através das suas políticas públicas, através de espaços públicos, através da educação cívica, através da aceitação e do desenvolvimento e da promoção da diversidade cultural, porque a cidade também é onde várias culturas se encontram. E todo este conceito de que temos agora de que é preciso ter uma cidade inteligente, é preciso usar as tecnologias que temos disponíveis, e isso é fundamental, mas tem que ser feito sempre com uma agenda de direitos integrada, senão vai aumentar, digamos, a distância entre aqueles que têm e aqueles que não têm. Se tu começas num processo em que reconheces que todos somos exatamente iguais, que todos temos os mesmos direitos e as mesmas obrigações e que todos somos corresponsáveis pelo nosso destino coletivo e consegues afiançar o sentimento da prevalência do social por sobre o individual, estamos indo como humanidade no caminho certo. Los gobiernos, para lograr países accesibles, en realidad la primera meta que se tienen que plantear es esto, es atender a la diversidad. Y en el marco de atención a la diversidad es atender a los que, en principio a toda la población, pero en principio a los que menos tienen, a los que más dificultades de accesibilidad tienen. Y eso implica fuertemente políticas sociales, políticas culturales, implica centralmente educación. El problema de la accesibilidad es un problema serio y no necesariamente tiene que ver con el acceso a un sistema web y que los servicios, digamos, tiene que ver con todo el acceso a todos los espacios, digamos, que están disponibles en una ciudad, tanto para los ciudadanos como a los visitantes que están recibiendo, ¿no? No solo, como muchas veces se piensa, que tiene que ver con que tener un sistema, un sitio web desde el cual el ciudadano pueda consultar. Eso es importante, y el que no se tenga que mover y trasladar ayuda a este aspecto de accesibilidad y también ayuda, está relacionado con la sostenibilidad de las ciudades. Pero es importante para resolver un problema, tanto de lo que tiene que ver con la sostenibilidad, con los problemas de accesibilidad, un trabajo en conjunto, donde vas a tener las propias ciudades, los propios gobernantes, las universidades, las empresas y las distintas instituciones o cooperativas que estén trabajando y los propios ciudadanos que trabajen en forma conjunta para dar uma solução integral. O mundo vive uma crise da democracia representativa muito grande. Nós temos uma experiência muito rica em Porto Alegre, que é um orçamento participativo que completou ano passado 26 anos. Ele tem os seus defeitos, como qualquer sistema, mas ele é muito importante para a vida da cidade, porque um governo que dá voz às pessoas melhora a vida da cidade. Porque se tu tivesse um mundaréu de recursos, tu podia até errar um pouco, né? Agora, como tu tem muito pouco recurso, tu não pode errar e você tem que ser aculturalmente decidir nas prioridades das prioridades. Então, a democracia representativa, ela tem um papel, a participativa tem o seu papel, e as duas juntas devem convergirem para uma cidade melhor. Participação da comunidade não só através dos espaços que já estão dados pela política, que é o voto, mas deixando e favorecendo, criando espaços públicos para que a comunidade se aproprie de mecanismos de controle, ela viabiliza a possibilidade de se pensar a questão da inclusão social. E segundo, que se a universidade é a sociedade em conceito, para se pensar que conceito é esse de inclusão, que tem que passar pela questão da autonomia, da dignidade, de conviver com a diversidade e compreender que o aprendizado se faz de forma cooperativa. Yo defino a la Universidad de la República como una escuela de democracia. A partir de la participación de los estudiantes se sumergen en los problemas y buscan plantear soluciones, porque saben que tienen la capacidad de contribuir a que se mejoren las cosas. Todos los egresados universitarios tienen esta marca en su personalidad, porque han vivido sus años de estudio bajo este sistema. Entonces yo creo que cuando un egresado termina la universidad y va a trabajar en la sociedad, transmite también essa ideia de democracia. A universidade pode ajudar a cidade a partir de projetos de extensão, da extensão universitária, onde nós estaremos trabalhando com os alunos, né, enquanto acadêmicos, e também como propulsores
de novas metodologias para que o crescimento do município, em parceria também com as escolas. Não podemos deixar a escola de educação básica fora, né, do aspecto cultural. Nós temos dentro da cidade uma ampla visibilidade da educação. Nós podemos e devemos sair da sala de aula, no local encontrarmos esse espaço como espaço de conhecimento, um espaço múltiplo de aprendizagem, onde nós estaremos atingindo um público maior, né, de atores sociais. Naturalmente que las instituciones como las nuestras, las instituciones públicas como las nuestras, tienen que ir necesariamente a contribuir para que el ciudadano encuentre elementos para cumplir con su papel ciudadano, que es de alguna manera la expresión mayor de la democracia. Donde se trabalha o pensamento e onde podem aí desenvolver-se as ideias. E mesmo aí acho que tem que haver uma ligação entre as prefeituras, mesmo as governações, com a comunidade universitária, para poder levar na prática o que é pensado, porque quem tem a ferramenta para levar na prática, no terreno, as ideias é os prefeitos, governadores, o poder político, para dizer-lo de algum jeito. Há tanta esquina esquisita, tanta nuance de paredes, há tanta moça bonita nas ruas que não andei. E é uma rua encantada que nem sonhos sonhei. Como no poema de Mário Quintana, percebemos que as cidades também podem ser poesia, prosa, verso, música, melodia. No entanto, com a rapidez da nossa rotina, muitas vezes esquecemos das belezas da cidade e nosso olhar se acostuma com a paisagem. As diferentes culturas e origem dos cidadãos constituem a cidade, e é para as pessoas que a cidade deveria ser pensada. Os gestores e as universidades, trabalhando em conjunto, podem construir o espaço, integrando as dimensões social, ambiental, humana e física. As trocas culturais são importantes em qualquer instância, para qualquer âmbito geográfico do mundo, porque somente se as pessoas se conhecem, vão poder se entender. Então, mais no caso aqui da sub-região do Mercosul, em que nós temos sonhos de integración profunda. Cuando uno piensa en la identidad de una región, pensando en el Mercosur, en países con tradiciones culturales cercanas pero a la vez diferentes, con idiomas diferentes incluso, realmente el intercambio cultural es un factor importantísimo para construir una identidad más real, ¿no? El Mercosur es principalmente un acuerdo político, un acuerdo comercial, pero creo que en el plano de la verdadera relación entre las sociedades de estos países hay mucho para hacer todavía y la cultura es un eje principal. En el Mercosur particularmente, porque estamos muy relacionados, es fundamental, hay que trabajar en la coordinación de acciones entre las universidades de Mercosur, básicamente para fortalecer el Mercosur. Nuestros orígenes de la conquista son similares, de tal forma que el intercambio y el movimiento entre los países del Mercosur debería ser algo natural. Reconocerlas, ponerlas en valor, intercambiarlas, cruzarlas, buscar mix entre las culturas, vuelvo a decir, del barrio y con su manifestación cultural, de la ciudad, de la región, de la provincia, del país, del Mercosur, supone esto, ¿no? La construcción de una identidad en el marco de una diversidad como región que pretendemos integrar, y por eso este espacio, el espacio de la red de ciudades del Mercosur, pero sin perder obviamente la particularidad y la característica de cada manifestación. A arte é o mais potente instrumento de reflexão para pensar o lugar, a experiência sensível no lugar, né, a estética das coisas e também a política do viver. Então a arte, sobretudo a arte contemporânea, é um instrumento para pensar e viver a realidade. A arte possibilita o encontro das pessoas
com os espaços, principalmente pela possibilidade das pessoas estarem não só ocupando os espaços como espaços físicos, mas como espaços de reflexão, espaços que possibilitem a sensibilidade das pessoas. Entendo que a arte tem essa característica de que a gente possa entender os espaços a partir das percepções e dos sentimentos das pessoas. A ideia de pertencimento, a ideia de que a arte possa ser uma atividade que tenha uma função de aglutinação, que possa estar de uma maneira bastante respeitosa com esse público, né? Propondo assim uma mediação e uma possibilidade de que esse sentimento de pertenência a um determinado local possa ser trabalhado. Como apresentar a possibilidade da percepção criativa nos espaços que se vive de uma maneira tão habitual e tão amortecida nos hábitos cotidianos. Quer dizer, a pessoa pega o ônibus e nem olha a paisagem ao redor, não é estimulado a ver de uma maneira criativa o seu ambiente. Então a arte ajuda a despertar essa atenção que foi muito rebaixada nas cidades modernas e contemporâneas, que os usos, a rapidez dos deslocamentos não favorecem. Nessa cidade eu ardo, nessa cidade eu pari, nessa cidade eu vivo. A cidade não é um empreendimento imobiliário. Nessa cidade eu danço todos os dias. A cidade é uma delícia. A cidade é asfalto. A cultura não pode estar fora de uma agenda de desenvolvimento sustentável. Porque a cultura é identidade, a cultura é expressão, a cultura é vontade, a cultura é sonho, a cultura é aproximação também, é ser feliz. Então não podemos ter a cultura fora. E a arte, como uma expressão daquilo que são, por um lado, as nossas necessidades, daquilo que são as nossas vivências, daquilo que são as nossas aspirações, são reflexos diretos e interpretativos e que tocam na sociedade em geral, se calhar muito mais do que um paper científico. Então, parece-me absolutamente importante que quando discutimos desenvolvimento sustentável, trazemos estas várias formas que temos de olhar o mundo e de sonhar com o mundo que todos nós aspiramos. Nós não podemos pensar a cidade sem iniciar com a questão das bases ambientais. Antes de existir a cidade, existe um ambiente natural que ali está. Que isso é compreendido pelas feições da geomorfologia, da forma do território e das formas vivas que ali ocorrem, sejam elas da fauna ou da flora. Então, uma segunda dimensão fundamental, que é impossível pensar o planejamento urbano, é sem a dimensão social e a inclusão da sociedade e da participação das pessoas no planejamento. O planejamento é feito para as pessoas e é as pessoas que o planejamento e as cidades estão aí para atender essas dimensões. E, em terceiro lugar, há uma outra dimensão que também não pode ser deixada de levar em conta, que são os aspectos físicos construídos da cidade. A cidade demanda de alguma questão de infraestrutura, de alguns dimensionamentos, de alguma regulação e ordenamento do modo que ela ocorre, os usos do solo, onde ela se concentra mais, onde ela se rarefece. E então a integração entre a dimensão ambiental, social e física construída é o grande tripé, digamos assim, para abordar o planejamento territorial e o crescimento da cidade. Nós não podemos seguir mais o modelo que vimos seguindo até o momento, porque ele não é sustentável, ele é um modelo predatório, ele é um modelo perverso em termos assim de ocupação territorial e para a própria sociedade. Ele é antropofágico, sob um certo ponto de vista, a gente vai se devorando no próprio espaço também. E as concepções novas elas visam um bem-estar social no meio urbano, uns zoneamentos que permitam um planejamento mais adequado com a preservação ambiental, de sustentabilidade, uma modernização de uso de todos os sistemas dos modais de transporte. Os gestores têm que pensar muito mais no pedestre. Como pensar mais no pedestre? O espaço público é o espaço do pedestre, então vamos investir em espaços públicos, investir em sistemas de deslocamento, sistemas de transporte que possibilitam ao pedestre se deslocar com facilidade e chegar nesse espaço público qualificado. A inovação tecnológica, a invenção que a humanidade faz em função
de melhorar a vida, de melhorar as condições de vida das pessoas, elas são fundamentais. E hoje, mais do que nunca, né, essas ferramentas elas devem ser utilizadas, devem ser investigadas, devem ser incentivadas, né, porque tem que humanizar o trabalho, tem que humanizar a vida, né, e precisa também fazer com que as pessoas tenham mais facilidade de acesso. Então, acho que a tecnologia, a inovação, ela é muito importante. Nós temos velhos problemas que precisam de novas soluções. Então, é necessário ter associadas a uma agenda de desenvolvimento, termos a ciência, termos a tecnologia, termos a capacidade de inovação, de inovar, para se encontrar, portanto, alternativas a um caminho muito mais sustentável, em que tanto prosperamos, diminuímos a pobreza, mas fazemos-lo num quadro baseado em direitos, em que, portanto, esse desenvolvimento é para todos, esse desenvolvimento é justo, é equitativo e esse desenvolvimento é sustentável porque tem não só a componente social, mas tem também a componente ambiental. Então, as universidades, para mim, estão claramente no centro desta discussão, porque são os sítios de produção de saber. É nas universidades que nós formamos os nossos líderes, formamos os inovadores que vão trazer novas ideias, mas também ligamos as sociedades entre elas. Através da cooperação científica, as universidades, de alguma maneira, através do conhecimento, são pontes entre sociedades e, portanto, permitem criar sociedades muito mais justas, permitem promover a paz, a convivência, portanto, harmoniosa entre diferentes culturas e diferentes sociedades. E, portanto, nesse sentido, eu acredito que as universidades são cada vez mais centrais a esta nova agenda.